Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meu povo lindo, maravilhoso. Que Deus esteja com vocês, porque esse programa hoje vai ser assim, com Deus aqui. Não que todos não estejam, né, Ave Maria? Mas é porque vai ser um assunto bem bacana que vamos abordar aqui hoje e no Stories na TV. Eu, Mariana do UOL, trouxe para vocês aqui, sabe quem? Tâmara Miranda, diretamente do Rio de Janeiro. Ela que é psicanalista, coach de vida e hipnoterapeuta. Ela vai falar hoje sobre vários assuntos dessa área dela e coisas pessoais também que a gente estava conversando nos bastidores, bem bacanas, e que esse mês, que é o mês de prevenção ao suicídio, né, a gente precisa falar sobre isso. Tâmara, bem-vinda no nosso programa. Muito obrigada por esse convite. Eu estou muito feliz porque este mês é o mês que nós abordamos o suicídio. E nós sabemos que hoje a doença mental está sendo a pior causadora de mortes devido a todo esse assédio comercial, psicológico e sintomático da nossa sociedade. As pessoas estão esquecendo de buscar o autodesenvolvimento, esquecendo de buscar quais são os problemas interiores, o problema que interna dentro de si, a sua dor, e eles ficam vagando pelo mundo atrás de coisas seculares ou então comparações, e isso traz um vazio muito grande, porque o ser humano precisa de 3 necessidades básicas, né? Que é o ser, pertencer e o multiplicar. Então, nesse desafio de viver em equilíbrio, em paz, teve um momento na pandemia que eu também me vi nessa situação. Então, minha formação é direito, fui empresária, mas naquele período eu me tornei assim um pouco vazia. E aí eu fui buscar esse autodesenvolvimento. Todo mundo nessa época. Nessa época. De conhecer a si mesmo. O ser humano, vocês têm que ter essa necessidade de se conhecer. Quais são os teus problemas? Aonde você se sente confortável, desconfortável, né? E aí eu fui atrás disso, né? No mover totalmente de Deus, né? Porque Deus é aquele que transcende a nossa imaginação. Ele transmuta na parte material e espiritual de nossas vidas. E aí minha formação começa, né? Comecei com a terapia terapia cognitiva, comportamental. Aí depois eu entrei realmente fazendo cursos de psicanalistas e depois entrei fazendo coach. Para quê? Para que aquilo que eu queria saber quem eu era, na verdade, né? O ser, a identidade do ser humano. A gente se perde muito quando nós deixamos de nos conhecer. Porque eu concordo. Então a gente começa a olhar a pessoa ou o outro com o olhar da gente, não é? A gente deixa de transparecer, também deixa de ser uma pessoa que tem um equilíbrio mental, que tem um equilíbrio, que tenha bom senso, né? E tenha todas as suas emoções controladas. Então, o que acontece? Quando há um desequilíbrio, né, de todas as suas informações, você se perde. Você se encontra num vazio que, se de repente, como nós lidamos muito com o estereótipo, né? Então, a gente deixa de conviver feliz, alegre, né? Com um contentamento diário, né? Porque primeiro princípio que nós temos na nossa vida é de gratidão. Sim, não é? E nós deixamos, quando nós trazemos todo o negativismo das situações
para o nosso ser. E aquilo entra no vazio tão grande que chegou a um ponto da minha vida que eu quis ter um suicídio. Né? Na verdade, eu cheguei a ponto de subir ali o arpoador e disse, eu vou morrer no lugar mais lindo do mundo porque eu não aguento essa pressão, essa circunstância. Então, se você está aqui ouvindo, vendo nesse momento, e você está achando que você não tem mais chance alguma, saiba que Deus olha você, Ele enxerga você e traz a nós, que somos profissionais da área mental, da área cognitiva. O que é a área cognitiva? A área das emoções. Né? A área que você precisa de ter um equilíbrio para que você consiga viver sem transparecer tanto problema, porque as diversidades da nossa vida, ela existe, né? Diariamente, porém você tem que andar de acordo com as situações. Não é viver nem muito alegre, nem muito triste, todas as nossas emoções, elas são dadas a nós para que nós possamos ter o medo, por exemplo, ela te ajuda, né? Ela te ajuda a você não enfrentar certas coisas, ou então, não, porque a coragem demais, o medo demais, tudo que é demais. E isso trouxe a mim uma experiência muito grande. E graças a Deus eu superei quando eu renasci ali. Aí eu disse, não, Deus me tocou, né? O Senhor me tocou. Você estava sozinha na hora? Estava sozinha. Eu era de alta classe no período das Olimpíadas e meu marido teve um susto financeiro muito grande. E nós viajávamos de país a país e naquele momento eu me vi, como eu viajava de país em país, eu não poderia ser uma profissional. Porque nós precisamos de raiz, né? A pessoa precisa me conhecer. Se eu não te conheço, como é que eu vou saber se realmente, né? Então, de 2 em 2 anos, você não tem profissionalismo. Só se você trabalha nisso, aí você consegue. Então, eu me dediquei totalmente e, nesse momento, meu marido teve um susto monetário e eu me vi com minhas 2 filhas, sem uma profissão, assim, sem ter trabalhado, e um padrão altíssimo, né? Para você ter uma ideia, minha casa era 1.500 metros quadrados. Nossa Senhora! E então eu me vi naquela situação no Rio de Janeiro e pelo esse vazio, esse estado, né? Que a pessoa chega naquele ponto que ela não sabe o que fazer. E quer fugir daquela situação. E ela cria um poder tão grande de negatividade dentro da gente, de caos dentro da gente, que eu acabei encaminhada pelo suicídio. Mas Deus, na sua misericórdia e o seu amor, transbordou dentro da minha vida. Eu senti que alguém me tocou atrás, assim, eu virei e nunca mais eu olhei para aquele abismo lindo que é o arpoador. Engraçado, onde o sol bate ali nas águas e a lua sobe. Então, aquele momento ali foi de decisão assim e de alegria na minha vida, porque quando eu desci, minhas filhas estavam na porta do prédio, né, ali em Ipanema, e eu reestruturei minha vida. Comecei a um tratamento da busca do eu espiritual da gente, né? A essência de Deus, porque Deus é aquele que nos guarda, que nos protege, que fala conosco. Você é formada, né? Sou formada em teologia. Por quê? Que a gente precisa de uma formação. O que te fez ir para teologia, se formar em teologia? Então, minha mãe era evangélica. Eu sou a minha bisavó, minha avó, minha mãe. E eu sou a 4ª geração do povo evangélico. Minha mãe teve um câncer e aí ela se voltou à igreja, se voltou a Jesus. E ali eu também o conheci. Na verdade, ele se mostrou para mim na televisão. Os olhos de Jesus, no filme, a Paixão de Cristo. Ai, menino, aquele olho daquele ator azul. E aquilo entrou dentro de mim, meu Deus.
E assim eu fui essa busca. E nesse período já, depois de 15, 20 anos depois, aquilo veio se revelar nesses dias. E aí eu disse, pronto, já que nós estamos sentadas dentro de casa, vamos comer, né? Porque o conhecimento é algo que ninguém te tira. O conhecimento é a maior riqueza que você tem. E é isso, amada. Então, assim, a gente, a busca pelo transbordar, ter a plenitude de ser humano, saber que todas as coisas cooperam, que tudo que foi um erro, se você mudar sua perspectiva, é uma lição para a sua vida. Então, tudo que era errado se torna lição para que você não erre mais. Aquela curva que você deu, você recalcula a sua rota. Quer dizer, a visão do psicoterapeuta, da psicanálise, da terapia eloística e da nossa, que é cognitiva, das emoções, qual ela a diferença? ajuda. A diferença. A diferença entre, por exemplo, a hipnoterapia do TCC, com também a holística. A holística e qual foi a outra que você falou? A psicanálise. A psicanálise. Pronto. Então, vamos lá. Porque sempre, às vezes, quem não sabe, às vezes pensa que tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, né? Mas realmente está tudo ligado à mente. Porém, o que acontece? Vamos lá. A psicologia, né, com a terapia cognitiva, ela trata da parte consciente do ser humano. Ela atua muito bem nos sintomas, né? Ela vai tratar o que te levou a ter essa ansiedade conscientemente, entendeu? Aí ela vai abordar e trabalhar nesse ponto consciente, entendeu? Para que você tenha um resultado mais rápido. O coach também. Ele vai trabalhar, fazendo você trabalhar em questões para que você desenvolva isso. E tem resultados rápidos. Mas a psicanálise já é diferente em que ela trata a parte infantil, da infância, os traumas, aquela relação que você teve, o que te leva mais profundo. Então, vamos lá. A terapia cognitiva, ela trata das emoções conscientes. E a psicanálise, ela trata das emoções inconscientes, que tem lá dentro, guardado na tua memória, o qual você não consegue acessar, porém, se reflete no agir de hoje, no comportamento de hoje, na situação de hoje. Então, a psicanálise, ela aprofunda mais em sonhos, ela traz lembranças. E aí, nós trabalhamos nesse contexto, no porquê, no onde, como, porém, todavia, né? E a gente vai trabalhando nesse endosso para que a pessoa realmente tire, né? Porque eu tenho um exemplo muito bom, é quando nós pegamos uma taça de água e nós temos uma água suja. Se aquilo ficar aí colocamos debaixo de uma torneira, ou então pegamos uma jarra e começamos a colocar. Se eu coloco uma vez, a água que estava suja continuará suja. Mas se eu transbordar direto, aquela água que tiver, ela vai transbordar em água limpa. E em água suja, depois ela vai ficar toda limpa. Então, é necessário uma continuidade. Por isso que, às vezes, a pessoa diz, nossa, mas ela está direto na terapia. Porque, às vezes, tem coisas que a gente precisa tirar lá, os cascalhos da vida, né? Tirar as pedras, tirar aquele lixo. Anos e anos, nossa, até hoje eu faço terapia. Certas coisas, né? Certas coisas. Por quê? Porque são coisas colocadas de 0 a 7 anos de idade. Às vezes até 12. Tem traumas de 13 anos de idade que você... Um momento o cérebro tirou para não te dar aquela dor. E aí você reflete em ações. Apagasse, né? Isso, ele apaga, mas em um determinado momento ele ressurge. Ele ressurge. Como se fosse um gatilho. Um gatilho, o toque. Tem certas coisas na vida, né? Muitas ansiedades, pânico, né? Mas ansiedade hoje eu acho que todo mundo tem. Mas a ansiedade natural, normal, é bom, porque bom pra você. Você cria tudo na nossa vida, quando é moderada, a água bebida no momento certo, o fitness trabalhado no momento certo, é saudável, tudo que passa do extra, entendeu? Religião demais.
não é saudável. O que mais? Tudo tem que ter um equilíbrio tudo tem que na ter, vida, né? É mais e menos, né? É yang, né? O positivo mais o negativo. Ele funciona muito bem, né? Não dá para ser só o negativo, não dá para ser só o positivo, né? Todas as coisas cooperam para o bem, para que a natureza tenha equilíbrio. Quando a gente foge disso, que é necessário uma ajuda. Entendeu? E Deus na sua... Você tem ajudado muito as pessoas assim? Então, e engraçado que na tua busca do seu eu, quando você começa a se encontrar, a vontade que você tem é de ajudar. É aí que transforma a plenitude, que é no multiplicar. Tudo que você sabe. Você aqui está transbordando em conhecimento, está dando luz àquela telinha ali. Aquela pessoa que está ali online, ela vai dizer, meu Deus, olha, aquela mulher superou um suicídio, né? Quer dizer, você tá transparecendo, está multiplicando conhecimentos, experiências, né? Que enriquece o mundo e trata as pessoas, né? Tira aquele preconceito que tem, né? O que é um preconceito? É um pré-conceito, né? Não, só quem vai na terapia é louco, ou então que está com trauma muito grande. Não, gente normal precisa de ajuda, ser ouvido, né? E é muito importante, às vezes tem gente que, não quero fazer terapia agora, porque eu não quero ninguém escutando na minha vida, que sabe quem eu sou. Mas, gente, uma coisa muito importante também que a gente tem que divulgar, principalmente porque a gente está nesse mês do suicídio, né? De prevenção ao suicídio. O CVV 188 é um número que você liga se você estiver triste, deprimida, com depressão, porque deprimida e depressão são duas coisas diferentes, né? E você pode ligar que vai ter alguém lá escutando você e não vai saber quem você é totalmente anônimo, nem ela sabe quem você é, nem você sabe quem ela é, mas que pode te ajudar, pode te escutar, que às vezes a pessoa precisa só de alguém para escutar. Ouvir. Porque tá tão dentro dela e que tipo não consegue passar aquilo para ninguém, que aquilo ela sofre sozinha. Exatamente. Por que ela sofre sozinha? Porque ela tem como ela falou aí, a barreira do preconceito, a cultura da nossa sociedade. Ainda, né, veio abrir esse negócio, essa palavra, essa ponte, né? Foi na pandemia que as pessoas se viram enclausuradas, presas, e aí, de repente, começaram a ter consciência de si. Porque nós só vivíamos para lá e para cá, para lá e para cá. Não tinha... A casa era só um ponto de dormir. Comer, meu Deus, comida. Almoçar, jantar em casa, tinha que ter um evento. É verdade. Era assim comigo, tinha que ter um evento. Então, minhas filhas não participavam comigo no almoço e no jantar, entendeu? Só quando o meu ex-marido estava presente, né? Porque é o evento. E assim as vidas das pessoas se perderam. Então, agora que a cultura social está mudando o aspecto de olhar um terapeuta, de olhar um profissional, né? Porque se fala de psiquiatra, já pensa que a pessoa aí brinca com Rivotril, né? Diazepam e brinca com os remédios. Mas, amados, a nossa mente, o nosso corpo é feito de química, é feito de pensamentos, né? Então, o cognitivo ele fala muito bem a respeito do que você pensa. E Freud sempre dizia, a nossa mente, o nosso pensamento é o ensaio da nossa vida. Eu tô até calada aqui, gente, porque eu tô escutando, tô tendo uma aula aqui com ela, viu? Tô só escutando, mas é verdade, porque tudo que ela tá falando aqui é a mais pura verdade. É o que eu leio assim, o que eu vejo quando eu estou lendo o livro, entendeu? Eu gosto muito de livro de autoajuda. Isso é importantíssimo. Eu gosto bastante. Tem um que eu estou lendo agora que é Autoestima Blindada. Pronto. Não sei se você já conheço muito, eu estou gostando maravilhoso. Bastante. E tudo que você está falando aí, eu estou aqui, absorvendo. Porque é muito bacana você escutar esse tipo tanto de testemunho, né, que pode se dizer que é um testemunho, como também de ensinamentos, porque serve para cada um de nós.
não só para mim, mas para vocês que estão aí em casa, que eu tenho certeza, porque a vida não é só coisa boa. Vai ter um momento que você vai cair, que vai acontecer alguma coisa na sua vida que você vai ficar triste, vai ficar deprimida, ou pode, Deus me livre, mas é uma coisa que a gente não pode deixar, uma depressão, né? E esse tipo de assunto que a gente está abordando é o que mais a gente precisa abordar. Que muitas vezes não é abordado, né? É escondido. É escondido, não é? Verdade. É como se... Tanto que às vezes, até quando por exemplo, vai para o YouTube, para as plataformas digitais, a gente não pode falar a palavra, né, de suicídio, de nada, por quê? Porque pode ser algo que possa induzir a pessoa, né? Mas é algo que está dentro do ser humano. Sabe, quando você não... Vamos ter um exemplo aqui básico. Quando você alimenta seus músculos, eles aparecem. Eles estão lá. Porém, como você não usa eles ficam lá murchinhos, acabados. Então, o organismo ele precisa estar bem alimentado. Então, quando você alimenta, nutre seu músculo, ele sobressai. E o músculo, ele é necessário para que você segure os seus ossos, para que você mantenha o seu corpo equilibrado. Então, assim são as nossas emoções. Então, quando a gente não trata, a gente anda como quem não conhece, como não se conhece as emoções, não sabe como lidar, é exposta. E tudo que é exposto é machucado. É verdade. Tudo que é exposto é machucado, né? E aí, aquela ferida que você não tratou, está lá guardada, né? Está ali, qualquer coisinha que tocar naquela unha que foi ferida, é a primeira coisa que toca. Então, por exemplo, sintomas de rejeição. Né? Você não se sente quisto, não se sente aprovado, não se sente valorizado. Por quê? Falta a sua identidade. É o ser interior que está perdido. Autoestima. A autoestima. É exatamente o que você está lendo hoje. Porque quando eu tenho autoestima, eu me amo a ponto de me conhecer. Eu me amo ao ponto de me conhecer. Quando nós nos amamos a ponto de nos conhecer e olhar quando nós aceitamos, né? Quando nós temos a teoria da aceitação, eu me aceito como eu sou, porém eu não quero ser como eu sou, eu quero melhorar. Aí você começa a evoluir. Aí caminho difícil. É um caminho extremamente difícil e longo. Mas o resultado aparece. Exatamente. Como? Não é impossível. Não, gente, os músculos aparecem 2, 3 anos para você estar com um corpo, né? 2, 3 anos para que você tenha um corpo já definido. Imagina a mente. Então, imagina a sua mente. E quando o seu corpo está definido, se você não continuar, aquilo definha novamente. Então, você precisa receber conhecimento, você precisa estar lidando com pessoas melhores que você, né? Não se misture, né? Porque não é uma questão de você conhecer todo mundo, falar com todo mundo, mas é qual é a voz que você está colocando aqui dentro. Qual é o tipo de informação que está entrando na sua mente? Porque quando você começa a filtrar o som de quem está entrando dentro de você, você começa a fazer seleções. Sim, é verdade. Entendeu? Seleções. Isso aqui é bom para mim. E acaba aqui sendo uma seleção natural. Natural. Quando nós fazemos isso naturalmente, é sinal que nós estamos dando um passo para a maturidade. Todos os seres humanos, eles têm uma parte que é animal, né? Nós somos animais, né? Nós somos seres humanos. Olha, gente, vai contar essa história já, porque a gente vai para o intervalo e volta já com mais um Histórias na TV. Quer fazer seu podcast ou projeto audiovisual e não sabe por onde começar?
A Luminous Play tem toda a estrutura de estúdio, equipamentos e suporte para dar um play na sua ideia. Conheça nosso trabalho e agende uma visita. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia.